queridos, é um prazer, uma alegria, mais uma vez, poder ter este privilégio de compartilhar com vocês a palavra de Deus. E hoje eu quero compartilhar um texto que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 15, do verso 1 ao verso número 12. Nós lemos o seguinte: Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: Ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que ensinasse, e sem lei. Mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor Deus de Israel, e o buscaram, o acharam. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação, e cidade contra cidade, se despedaçavam, porque Deus os perturbara com toda a angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçais as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta Oded, cobrou ânimo e tirou as abominações de toda a terra, de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomaram nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor, e reuniu a todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e Manassés e de Simeão, porque muitos de Israel tinham passado a ele, vendo que o Senhor seu Deus era com ele, e ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no ano 10º do reinado de Asa. E no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram, 700 bois e 7.000 ovelhas, e entraram na aliança para buscar o Senhor Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Com este texto, hoje nós queremos falar de um assunto que muitos já têm falado, muitos já têm se empenhado. Grandes homens de Deus já falaram sobre este assunto e falaram muito bem sobre este assunto, com muita dedicação, com muito desempenho, mas o assunto ele nunca se esgota. Sempre de novo precisamos estar falando deste assunto. Nosso assunto de hoje é de volta ao primeiro amor. Este é um assunto muito importante, pois no tempo em que nós vivemos, muitas pessoas têm se voltado para outras coisas e têm deixado o primeiro amor ao Senhor. Têm buscado um outro amor, têm buscado outro prazer e não mais no Senhor. Então, nós devemos seguir as instruções da palavra de Deus e realmente corrermos em direção ao primeiro amor, agirmos em direção ao primeiro amor e viver uma vida plena no primeiro amor. Muitas coisas à nossa volta, cada dia tentam nos afastar do primeiro amor. E o que é este primeiro amor que sempre se fala? De que estamos falando? O primeiro amor é exatamente aquele amor que é dedicado a Deus, aquele amor voltado para o Senhor. É dispensar amor a Deus antes de todas as coisas. Deus em primeiro lugar. Quando assim procedemos, o que acontece? Acontece que Deus está no centro da vida do cristão, daquele que está vivendo o primeiro amor. Deus está no centro. Deus é quem comanda a vida. Deus é quem dirige os passos. Deus é quem mostra a direção que devemos seguir. O salmista, ele tinha tanto desejo de andar nos caminhos do Senhor, de viver o primeiro amor, que ele clama ao Senhor, pedindo para que o Senhor dirija os seus passos. Ouça: dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem.
Salmo 17 e versículo de número 5. Em qualquer situação, é Deus em primeiro lugar. Deus sempre vai estar em primeiro lugar nas nossas vidas, seja em situação de tristeza, seja em situação de alegria, seja em pesares, dificuldades ou não, Deus em primeiro lugar. Devemos colocar o Senhor diante de nós em toda e qualquer situação. As Escrituras nos ensinam exatamente sobre isso. E o Senhor Jesus fala que devemos amar ao Senhor sobre todas as coisas. Ouça o que ele diz. E respondendo ele, disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Lucas capítulo 10, versículo 27. Então veja bem que Jesus diz que devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Deus em primeiro lugar. Deus o centro das nossas vidas. Jamais devemos buscar uma outra direção para as nossas vidas que não seja Deus. Devemos amar ao Senhor com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com todo o nosso corpo. Todos os nossos procedimentos devem ser procedimentos para louvor e a glória do nosso Deus. Devemos viver para a honra e a glória de Deus, fazendo exatamente aquilo que lhe agrada, fazendo exatamente aquilo que lhe é aprazível. O primeiro amor nós devemos buscar de fato no Senhor. Por que que nós perdemos o primeiro amor? Porque muitos têm perdido o primeiro amor. Em primeiro lugar, nós podemos dizer que são os prazeres do mundo. Pelos prazeres do mundo, muitos têm deixado o primeiro amor. Muitos têm buscado outras coisas neste mundo em que vivemos. Outras coisas que para eles são mais prazerosas, são mais deleitosas. Então eles têm abandonado o Senhor e têm procurado coisas que não têm valor algum, se formos comparar em relação ao valor que tem o nosso Deus. E a palavra de Deus vai dizer o seguinte: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João capítulo 2, versículo de número 15. Então o que vocês estão vendo aí é o recado da palavra de Deus, a instrução da palavra de Deus, como nós podemos viver neste mundo, né? De que maneira nós devemos viver um amor a Deus e não amor ao mundo. Não amar o mundo, não se apegar às coisas do mundo, não se deleitar com os prazeres deste mundo e nos afastarmos dos caminhos do Senhor. Devemos fazer tudo para a honra e a glória do nosso Deus, para adorá-lo, para manifestar a sua glória. Devemos, pelo contrário, ao invés de amarmos o mundo, devemos fazer o nosso Deus conhecido em todo o mundo. Falarmos das suas proezas, falarmos das suas grandezas, mostrarmos a sua grande salvação em seu Filho e mostrar a todo mundo que todo aquele que crê nele e arrepende-se em seus pecados, então ele pode também ser transformado em uma nova criatura. Devemos de fato estar amando ao Senhor e não as coisas do mundo. Não amar aquilo que o mundo tem, aquilo que o mundo traz, aquilo que o mundo oferece, mas amarmos a Deus a cada dia. Em segundo lugar, porque nós abandonamos o primeiro amor, pelo grau de importância que temos dado às outras coisas. Ou seja, um grau de importância maior do que temos dado a Deus. Nós lemos no texto da palavra de Deus o seguinte: e no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente de seus pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não buscou o Senhor, mas antes os médicos. 2 Crônicas 16, versículo número 12. Então nota aí o grau de importância que Asa, o rei Asa, deu ao Senhor. Ao invés de clamar ao Senhor, ao invés de buscar ao Senhor, em primeiro lugar, ele foi buscar
os médicos e não ao Senhor. E em nosso texto de 2 Crônicas, nós vimos que o Senhor diz através do profeta que se buscar o Senhor, se andar nos caminhos do Senhor, o Senhor estará com eles. Se eles então deixar o Senhor também os deixará, ou seja, não os atenderá, deixará com que eles busquem realmente aquilo que desejam, o engano do seu coração. E portanto, nós precisamos de fato refletir sobre estas coisas, pois que muitos têm perdido o primeiro amor. Então, na resposta dessa pergunta, por que perdemos o primeiro amor? Em primeiro lugar, é por causa dos prazeres do mundo, e muitos se voltam para os prazeres do mundo. E o segundo lugar é por causa do grau de importância que damos às outras coisas, e abandonamos realmente a quem importa, né, que é Deus. Portanto, nós devemos de fato dar um grau de importância maior ao nosso Deus. Nós devemos amar a nosso Deus e estar a cada dia falando da sua grandeza, das suas maravilhas, da sua glória a todos os povos. Quais são as consequências quando há a perda do primeiro amor? Em nosso texto nós vimos algumas consequências. Entre elas, nós poderemos enumerar duas delas. Primeiro, não havia paz. Então, quando nós perdemos o primeiro amor, quando nos afastamos do primeiro amor, quando deixamos realmente o amor ao Senhor, em primeiro lugar, a paz sai dos nossos corações, sai das nossas mentes. Não há a paz em nós, então nós ficamos sem paz. Diz o nosso texto no verso 5, e naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava. Em todo lugar havia guerra, em todo lugar havia destruição. Não havia paz naquele local. Não havia paz entre os filhos de Israel, porque exatamente havia a perca do primeiro amor. Eles perderam de fato o primeiro amor. Em segundo lugar, muitas perturbações vão aparecer. No nosso texto nós vimos que havia muitas perturbações. A primeira delas é guerras. Verso 6, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam. Então, perturbações que haviam ali, guerras, o povo guerreava, as nações, as cidades estavam guerreando entre si. Pessoas eram mortas, não havia paz, havia guerra. Também havia angústias, as pessoas estavam angustiadas de um lado para o outro. O texto diz, porque Deus os perturbara com toda a angústia. Então veja que as pessoas andavam perturbadas, andavam angustiadas com as guerras, com as perturbações que ali haviam, por causa que eles abandonaram o primeiro amor. Então abandonar o primeiro amor trará consequências desastrosas. Será que abandonamos o primeiro amor? Será que permanecemos ainda no primeiro amor? Façamos uma reflexão se estamos ainda no primeiro amor a Deus, ou se temos buscado outras coisas, se temos procurado outras coisas que não seja Deus, ou seja, que não temos procurado a Deus em primeiro lugar ante todas as coisas, mas devemos, antes mesmo de ir ao médico, nós devemos nos colocar diante de Deus, nós devemos confiar primeiramente no Senhor, depois assim procuramos, se for o caso, os médicos. Mas ao contrário, sempre em primeiro lugar, devemos buscar ao Senhor. E como nós voltamos ao primeiro amor? Se alguém perdeu o primeiro amor, se perdermos o primeiro amor, se sairmos do primeiro amor, como fazemos para voltar ao primeiro amor? Então, como voltarmos ao primeiro amor? Em primeiro lugar, eu quero dizer que uma maneira errada de voltar ao primeiro amor é com um coração dividido. O Senhor não quer um coração dividido. O Senhor quer um coração inteiramente voltado para Ele, né? De maneiras que nós vemos aqui no texto de Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores.
E de fato, isto é verdade. Nós só podemos servir a um Senhor, porque o nosso Deus, Ele não quer que nós sirvamos a Ele e a outras coisas, porque Deus, Ele é um Deus exclusivista, ou seja, tudo para o Senhor, toda a honra e toda a glória, porque somente Ele é merecedor e ninguém mais pertence à glória a não ser o Senhor. E devemos de fato pensar sobre estas coisas. E uma outra maneira que também nós não devemos fazer é não voltarmos com uma alma indecisa. Nós não devemos ter uma alma indecisa diante do Senhor. Em Juízes capítulo 7, versículo número 13, nós lemos: agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte, e retire-se apressadamente nas montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Note aí o que está sendo dito: os tímidos e os medrosos, voltem. Então não voltar ao Senhor indeciso, não está indeciso quanto à volta ao primeiro amor, mas vir realmente com um coração sincero. Senão o Senhor diz: quem for tímido e medroso, volte, porque de fato o Senhor exige que tenhamos de fato um coração inteiramente para Ele. Não estejamos de maneira alguma indecisos quanto à atitude de nos voltarmos para o Senhor. Devemos de fato ter uma atitude firme para voltarmos ao Senhor, não com um coração indeciso. Então, de que maneira é? É com um coração inteiro ao Senhor. Um coração inteiro para o Senhor, voltado para o Senhor. Deuteronômio capítulo 4, versículo 29, nós lemos: então dali buscarás o Senhor teu Deus, e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. De todo o teu coração, de toda a tua alma, buscar ao Senhor. Esta é a mensagem da palavra de Deus. Com o coração, com a alma completa, devemos nos voltar para Ele. Devemos buscar o Senhor com um coração sincero para Deus. E também nós devemos nos voltar para Ele com uma alma rendida a Ele. Verso 12 do nosso texto de Crônica diz assim: e entraram na aliança para buscar o Senhor Deus de seus pais com todo o seu coração e com toda a sua alma. Então, com todo o seu coração, com toda a sua alma, uma alma rendida ao Senhor, uma alma completa ao Senhor. Eles não vieram divididos, eles não estavam divididos perante o Senhor, mas eles estavam firmes, em inteireza de coração e alma. É assim que o Senhor quer que nos voltemos para Ele, com um coração sincero, com um coração completo para o Senhor. No nosso texto de 2 Crônicas, nós vimos que o rei Asa recebeu então, a partir do profeta, da parte de Deus, as instruções, como ele deveria proceder. E ele ouviu o erro que eles estavam cometendo. E eles então estavam padecendo, estavam sem paz, eles viviam em guerra, eles estavam em aflição. Até o momento que eles se arrependeram de seus pecados, tiraram os seus altares, tiraram todos os deuses estranhos e eles serviram somente ao Senhor. A partir daquele momento eles começaram a guerrear e vencer as guerras. Eles começaram a se dar bem novamente, porque eles se voltaram para o Senhor. Porque mais uma vez eles buscaram o primeiro amor. Então fica de exemplo para nós que a exigência divina é que vivamos o primeiro amor. A exigência divina é que o nosso primeiro amor seja somente para o nosso Deus, que Ele é quem merece todas as honras, todas as glórias. O Todo-Poderoso é o ser mais importante do universo. Nada é mais importante do que Ele no universo. Nada deve tomar o primeiro lugar. Somente o nosso Deus merece o primeiro lugar. Portanto, devemos amá-lo sobre todas as coisas. Nós não devemos
em estar diante dele com o coração dividido. Nós não devemos estar diante dele com a alma indecisa, mas com coração e alma completo. Devemos nos voltar para o Senhor. Devemos buscar o primeiro amor somente em Deus. Que Deus nos abençoe e até uma próxima oportunidade. Obrigado por sua atenção e peço a você que ajude este ministério assistindo os vídeos, deixando like, compartilhando com irmãos e amigos, e também você ajuda a fazer a obra de Deus, para que assim possamos alcançar muito mais pessoas com a mensagem da palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Cristo. Amém. Até a próxima.